Então vamos lá. Como ser um criativo dentro da indústria, gente? Essa é a nossa conversa. Por que eu venho puxar isso, né? Porque quando a gente entra na indústria, quando a gente cai nesse mundão, né, de volume, vendas, produção, você pode acabar matando o seu lado mais lúdico, o seu lado mais romântico, o seu lado mais viajão. Você começa a se moldar e você pode acabar perdendo a sua essência, tá? Você pode acabar se tornando mais do mesmo. E é isso que a gente vai conversar para que não aconteça. Não pode rolar isso, gente, tá? E eu amarrei algumas coisas que eu quero falar desse assunto para você, tá? Beleza, vamos lá. Primeiro tópico que eu anotei aqui, cara, o que você tem que entender sobre criatividade é o seguinte: você é criativo e ponto. Todos nós somos criativos. Qualquer pessoa é criativa. Eu adoro e sempre falo. Quando eu falo desse assunto, eu amarro no Murilo Gun, sempre, porque eu curto demais o jeito que ele aborda a criatividade, porque o tempo todo a gente está usando ela. No nosso caso, que trabalha com arte, com desenho, a gente amarra muito a nossa criatividade ao fato de estar desenhando, estar criando, né? Artesanato, assim, criativo. Mas a criatividade rola o tempo todo para solucionar problemas, para solucionar coisas, para achar caminhos. Então, a criatividade, ela transborda em todo mundo o tempo todo, tá? Você tá usando e usufruindo dela sem parar. Então, não tem como você falar, hoje eu sou criativo, amanhã eu não sou criativo. Não tem dessa. Você é criativo e o primeiro passo para você simplesmente, sabe, parar de que isso seja um problema para você é entender que isso faz parte de você, independente da área, do meio, do que você tá tratando ou tá falando. A gente está usando a criatividade o tempo todo. A partir do momento que você assume, você entende que criatividade não é um negócio que você vai simplesmente, vou pôr ela aqui na gaveta, vou dar um rolê e depois volto. Não tem como você se separar dela. A questão é você entender como é que funciona o seu start criativo, o seu flow, como é que você pode nutrir a sua criatividade para que você fique o tempo todo com a sensação que você tá rendendo, que a parada tá acontecendo, seja lá no que for, se é no desenho na hora de trabalhar, se é para ter uma ideia diferente para solucionar alguma coisa no seu dia a dia, se é a criatividade para organizar o seu espaço, como que você trabalha a sua criatividade para transformar tudo aquilo que você tem agora em recursos de valor para você se diferenciar em qualquer meio, tá? A criatividade está aqui, ó, pra gente acessar, usar e abusar dela. É um recurso inesgotável, tá bom? E aí, eu anotei aqui, gente, o seguinte, que é importante, né, você entender que você tem que proporcionar um campo fértil, tá? Um espaço, um ambiente favorável para que você se sinta criativo o tempo todo. Para que você sinta isso como verdade dentro de você. Você tem que preparar esse terreno, tá bom? E aí, outra coisa que pra mim, tudo que eu falo, gente, eu vou repetir, eu não sou a dona da verdade, tá bom? E você não tem que concordar comigo em lufas nenhuma. Você pega o que eu tô falando, o que faz sentido pra você, ó, você soma com as outras coisinhas que faz sentido pra você, e o resto é a Candice muito louca na pira dela, entendeu? Tá? Mas pra mim, a criatividade
ela tá extremamente ligada ao nosso estado emocional. Não tem como você separar. E aí, o que é importante para mim, o que é importante entender? Se você Cândice, eu tenho problema com criatividade. Você tem que entender se você está tendo um bloqueio criativo, vamos entrar mais nesse assunto, se você está tendo um bloqueio criativo ou se você não está motivado, entendeu? Se você está desmotivado, o que está acontecendo? Porque assim, gente, vamos lá. Quando você está desmotivado, não tem gás. Tipo, como é que... Eu tô olhando sempre aqui porque eu queria muito amarrar umas informações com vocês e não quero me dispersar, e vocês sabem que eu sou louca, né? Quem me acompanha tá vendo que o bicho pega pro meu lado. Eu disperso muito. Cara, não tem como você dar o seu máximo, o seu melhor, explodir de ideias, dar soluções, criar, se você não tá bem, se você tá infeliz, se aquilo ali que você tá fazendo não tem sentido para você. Se você tá o tempo todo com a cabeça, putz, cara, que Merlin, eu não queria estar aqui. Putz, cara, eu não queria estar fazendo esse trampo. Putz, eu não queria estar trabalhando desse jeito, com essas pessoas, nesse meio, e mais um monte de parada que vai desmotivando a gente, ou então você tá infeliz com o salário que você tá ganhando, com a grana que você tá ganhando, ou você tá com um problema muito, sabe, dentro de casa, tipo, como é que vai fluir? Então, é importantíssimo você entender o momento que você tá agora. Você tem problema de criatividade ou nesse momento o campo não tá favorável para ela, não tá fértil, entendeu? O que tá acontecendo para você não tá tendo as ideias, não tá tendo as explosões que você precisava ter? Aí vem outra parada também, tá? Que você tem que pensar. Pô, bloqueio criativo, travei, não tô conseguindo startar uma arte. Aí você tem que prestar atenção. Por que você tá tendo esse bloqueio? Você tá inseguro? Você tá com medo de realizar esse trabalho? Você tá, tipo, pisando em ovos, não tem certeza do que você tá fazendo? Putz, será que é isso que esse cliente quer? Será que é isso que eu tenho que fazer? Como será que eu faço? Aí a sua cabeça começa a pirar em medos e inseguranças. E esses medos e inseguranças tomaram conta ali da tua mente e acabou-se. Como é que você vai criar com medo, inseguro, tendo medo do seu trabalho, de tipo, putz, eu não sei se meu trabalho tá bom o suficiente, eu não sei se a cliente vai gostar. E aí você entra naquela pira de medo, insegurança, incerteza, foca o seu olhar total no medo e a criatividade, tadinha, ficou lá atrás, esperando você recuperar o seu equilíbrio emocional para ela vir fazer o que tem que ser feito. Então, vocês têm muito que entender, tipo, você tem muito que pensar o que está acontecendo com você nesse momento. Eu estou desmotivado? Eu estou muito triste porque eu estou com um problema pancadão? Ou eu estou com medo, eu estou inseguro? Porque, gente, é nesses ambientes que você não vai conseguir criar. Porque senão, o que mais pode impedir você de criar? O que mais pode impedir você de ser criativo? Não importa onde for. Se é dentro da indústria, se é dentro do seu ateliê, se você trabalha home assim como eu, se é dentro aqui do seu espaço, do seu cantinho.
O que te impede de ser criativo? As únicas coisas que vão te impedir é a sua cabeça focada no lugar errado. Porque senão, porque se você tá bem, então vamos lá, acante-se, no meio ali do pancadão da indústria, são resultados, você tem que dar resultados, você tem que pensar o que fazer com tudo que tem ali, convencer a galera a arriscar uma técnica diferente, convencer a galera a trabalhar com um cilindro mais delicado, mais caro, a fazer uma produção um pouco mais devagar, e aí começa a chover restrições. Chover restrições para você não fazer nada diferente. Tá chovendo restrição na minha cabeça. O que eu vou fazer? Vou ficar presa nessas restrições que vão acontecer o tempo todo por custo, por problema produtivo, porque tem coisas que é o que é, cara, é o mercado, você tá ali dançando essa dancinha junto, vendo. Eu vou focar nisso. Se eu focar nessa parada, para onde é que vai o profissional que é considerado o criativo, que tá ali para pensar diferente, para fazer diferente, para impulsionar a galera para uma parada muito louca? Se eu entrar no meio desse circuito de que nada dá, que tudo é difícil, sou eu, então, mais um, igual, mais o mesmo. E não, de que me adianta eu estar no desenvolvimento, ser considerada criativa, se eu não puder ser? Então, o que eu foco? Tudo que aparece de enrosco e perrengue, eu transformo em desafio. Tipo, eu começo, não, cara, vou provar que essa bomba aqui dá certo sim, vamos fazer. Ah, se depois alguém vai comprar ou não por causa dos custos, do mercado, outra história, outra conversa. Isso existe sim, tá? Mas eu não posso parar, porque eu sou o criativo da parada, entendeu? Eu tô no desenvolvimento. Desenvolvimento, desenvolve, cria, viaja, pira na maionese. Eu posso falar a loucura que eu quiser. Se eu quisesse ser o mais do mesmo, eu tinha seguido outro caminho? Não tinha. Se eu tivesse preocupada com o que os outros vão falar ou vão pensar de mim, eu entrava no padrão. Eu não quero. Por quê? Eu me assumo criativa. E quando você se assume criativo, quando você assume que você não é mais do mesmo, você tem que estar preparado para pancada. Tudo que é diferente, tudo que sai do padrão, o primeiro passo é que é esquisito. Ah, essa esquisita aí. Não é a primeira coisa que acontece quando você sai do padrão? Quando você se posiciona para fazer algo diferente? Não é a primeira coisa que vem, não é uma porrada? E daí? Você tem que assumir. Eu sou criativo? Em todos os sentidos da minha vida? Você também pode escolher sem alguns posicionamentos apenas da sua vida. Você escolhe o que você faz com ela. Cada vez que você se posiciona de uma maneira diferente num ambiente da sua vida, você tem que estar preparado para levar porrada ali, de primeiro momento. Até você começar a mostrar resultados. Até você começar as pessoas começarem a te enxergar como você realmente é. É a curva do aprendizado em todos os lugares da sua vida, em todos os meios, em todos os sentidos. Então é muito engraçado, e se eu não me engano, eu não sei se eu falei, é que assim, gente, eu já tô gerando tanto conteúdo e agora intensificou tanto, que eu não sei se eu tô falando o que eu vou falar na live, se é algum vídeo que eu fiz pro YouTube, se é dentro do Fábrica, ou se é contando a minha história para alguma divulgação. Eu já não sei mais nada. Tá tudo misturado na minha cabeça. Então, quando eu for falar alguma coisa, ó, gente, em algum lugar eu falei, tá? E também não sei mais se é que eu falei pessoalmente ou se eu conversei com alguém num direct. Virou essa bagunça na minha cabeça, que já não era da mais certa, agora então virou uma zona de vez. Mas o que importa é que eu falo
que é em qualquer lugar que eu estiver falando, porque é nessas coisas que eu acredito. Quando eu era mais menina, né, hoje eu tô aqui na portinha dos 40, tá ali, ó, 40 me esperando. Mas quando eu era mais menina, lá, tá, eu comecei a ser bem esquisita já com, vixe, 10, 12 anos. Eu sempre fui esquisita, essa é a verdade. Tive as fases não esquisitas, mas eu sempre fui esquisita e é o que é. E hoje eu assumi de vez, né? Hoje não, já faz alguns anos. Então, aí, com 12 anos de idade eu fiz tatuagem. 12 anos de idade. Calma que eu já vou explicar porque que eu tô entrando nessa pira. Eu fui aquela adolescente que eu nunca bebi, não curtia umas paradas muito loucas, porque eu já sou louca naturalmente, eu chapo com Coca-Cola. Se eu tomar muita Coca, eu começo a dar risada. Então não preciso de outras paradas, não. Mas sempre fui diferente, sempre andei no meio da galerinha mais doida. E aí, cara, 12 anos eu radicalizando em casa que queria fazer tatuagem. Quase endoidei minha mãe. Fiz um amigo muito louco. Uma maquininha, gente. Olha, gente, eu falo, eu sobrevivi. Eu fiz 3. Por falta de uma tatuagem, eu fiz 3 com 12 anos de idade. Nessa época, por incrível que pareça, meu cabelo era bem parecido com o que é agora, só não tinha tanta química, mas os cortes sempre foram esquisitos assim. As minhas roupas, gente, eu era estranha. E aí, não muito diferente de hoje, mas naquela época era muito estranha a parada. Então pensa, cara, eu tinha 12, 13 anos de idade, tô com 37, sei lá quantos anos eu tenho. E aí, beleza. Cara, eu assumi naquele momento, eu comecei a assumir a minha personalidade. A Candice é isso. E naquela época, isso que hoje é comum, todo mundo, né, aí colorido, é bem mais livre a parada. Mas naquela época, eu tive um custo. Eu tive um custo de assumir minha personalidade. Eu tive um custo de assumir quem era a Candice. O que acontecia? Tinha mães de amigas que proibiam elas de andar comigo. Porque eu não culpo elas, gente. Eu era muito estranha naquela época já. Agora não é, mas naquela época era. Então, tipo, as mães de várias amigas proibiam elas de sair comigo. Porque a minha estética era considerada... era ligada a coisas negativas. E é o que era. E eu também andava com uma galera muito doida. O que eu queria, né? Tava nem aí. Isso acontecia. Quando acontecia... me machucava, porque eu pensava, mas por quê? Naquela época eu pensava, mas por quê? Aí depois eu pensava, tudo bem, ok, eu entendo, né? Eu entendo, quase furo meu olho, eu entendo. Mas me machucava. Às vezes, aconteceu, eu nunca vou esquecer, eu andando na rua, só andava a pé, né? E uma senhora, vocês estão imaginando as minhas roupas, né? E uma senhora... atravessou. Gente, era um viaduto. Eu indo, a senhora me viu, ela atravessou, andou um pouco, quando eu passei ela voltou. Tipo, ela atravessou a rua para não cruzar do meu lado, porque eu era muito estranha. Eu percebi o que ela fez. Ok. Eu também já fui expulsa de dentro do shopping por causa da minha roupa. Os seguranças me carregaram para fora do shopping, assim, educadamente. Saia do shopping porque você é muito... Cara, não era tão esquisito assim. Eu andava que nem skatista, eu andava que nem os meninos, eu queria andar que nem eles. E aí... eles mostravam as cuecas, eu queria mostrar um pedacinho da minha calcinha. E era uma cerola os negócios, nem tinha nada a ver. Umas correntes amarradas, cabelo esquisito, já tinha tatuagem. Aí somava tudo isso, nem era tão estranho assim. Hoje, ninguém dá nem bola. Mas naquela época, era isso que acontecia. Eu ia para a diretoria da escola, por causa da minha roupa. E tudo isso acontecia. Mas essa pira muito louca aqui que eu tô falando, contando,
é que, tipo, o Rafa, nós tretamos forte. Eu falei, você tá proibido de falar comigo. Aí, às vezes, ele vai soltar o zoinho aqui. Assim, mas essa pira muito louca, o que eu tô te falando é que todos os atos simples que você tiver, não importa o que seja, a partir do momento que você sai do padrão, que você assume uma postura diferente de um grupo, diferente de um meio, vai vir custo e vai vir ganho. Isso é na sua vida pessoal, isso é na sua postura profissional. Então, eu já comentei com vocês que eu tenho um comportamento eu sou bem invasiva às vezes até, tá? Hoje eu sei fazer, mas eu não sabia fazer antes e eu sempre fui invasiva, né? Sempre tô num meio, não importa que eu não sou líder, não importa, eu vou e falo o que eu penso. E vou e falo o que eu penso, o que eu acredito, o meu olhar, dou o porquê daquilo, não saio falando que nem uma louca também, tenho meus embasamentos, mas eu sempre tive coragem de dar minha opinião, de expor, de falar minhas ideias, por mais loucas que elas possam parecer, de achar que, tipo, cara, eu acho que isso aqui dá pra fazer diferente e acho que tem que fazer. E se a pessoa continuar batendo o pé que não dá, eu posso falar pra ela, eu tô achando que você não tá querendo fazer mesmo. Então, eu nunca tive medo de expor o que eu penso, o que eu falo, porque eu também não tenho problema nenhum se uma pessoa vir falar pra mim que não é bem assim e me explicar o porquê que eu tô errada. Eu não tenho problema em estar errada. Eu não tenho problema nenhum em estar errada, em não saber, de repente conhecer uma pessoa que faz o que eu faço melhor que eu vou achar um máximo, eu acho um máximo. Desde que ela compartilhe comigo, para compartilhar também. Não me vem falar que você sabe fazer e ficar só nessa que então sai pra lá, entendeu? Mas se a pessoa tá compartilhando comigo, aí o que eu faço? Eu somo, pego o que faz sentido para mim e também compartilho aquela informação, entendeu? Então, isso é ser criativo. Ser criativo é assumir o risco de tudo aquilo que você acredita. E tendo a consciência que não é porque você acredita que você tá certo. Você acredita, você expõe, você pensa, você constrói, você se motiva com desafios. Isso é a criatividade trabalhando e transbordando em você o tempo todo. E você também, como um criativo, é flexível. E aí você entende que tem determinadas coisas que não rolam em determinados espaços, que não dá. Ok, tá tudo bem. Como eu tive as minhas fases, onde eu precisava me sentir mais aceita. Então eu tive fases que eu queria que as pessoas olhassem para mim e não me achassem estranha. Eu estou usando muito o pessoal, né, histórias do meu crescimento, de adolescência, né, criança-adolescência, porque é assim com tudo na vida. E eu usei todos os meus aprendizados de adolescência para construir a minha personalidade, que faz parte do que eu sou e como eu me assumo como um criativo em todos os sentidos da minha vida. Entende? Por isso que eu estou resgatando lá atrás, porque é lá atrás que eu comecei a construir tudo isso. E entender como eu reajo criativamente a tudo que acontece ao meu redor. Então, eu entendendo que eu ser muito diferente tem ganho e tem custo, em fases da minha vida, eu precisava desesperadamente me sentir aceita. Eu precisava que as pessoas olhassem para mim sem estranheza, porque eu sempre fui uma pessoa de causar, né? De causar um auê. E aí, o que eu faço? Nessa época, eu mudei completamente. Então, eu deixei meu cabelo crescer bem grandão, usei um tempão, assim. Eu precisava me sentir menina, eu precisava me sentir bonita, eu queria me sentir amada por todo mundo, eu precisava de amigos, eu queria que as pessoas olhassem de um jeito que naquela época eu acreditava, eu alucinava
que aquilo era aceitação e pertencimento. Então eu comecei a colocar a minha essência, a Cândice de verdade, dentro de uma caixinha para entrar num padrão onde seria aceito pela maioria. Eu não queria causar, eu queria acolhimento, pertencimento. E aí eu mudo toda a minha estética, todas as minhas roupas, todo o meu jeito de ser. Eu começo a me enfiar num padrão e começo a ter aquilo que eu queria. Então eu começo a ter atenção, eu começo a ter, na época eu queria me sentir bonita, né, mais meninos vindo, né, me paquerar e nananã, e eu me sentindo toda, sabe? E eu precisava daquilo. Até o momento que eu descubro que, tipo, cara, tá errado isso aqui. E isso não foi assim, não. Tá? Foram anos ali eu me enfiando numa caixinha pra ser um padrão. Foram anos, porque eu pensava, putz, pra gostarem de mim, eu tenho que ser assim, mais delicada, mais nananã, mais isso, mais aquilo. E aí eu andava com salto agulha até na brita, toda. Eu tive essa minha fase e eu precisava disso. E eu fiz por mim o que eu precisava naquele momento. E foi extremamente importante para, na sequência, eu entender quem eu sou de verdade e descobrir que aquela Cândice muito doida lá do começo, que tinha um posicionamento onde, ok, nem todo mundo vai gostar de mim, nem todo mundo vai aceitar o que eu falo, nem todo mundo vai achar legal o que eu visto, o que eu sou, porque você pode até falar que você não se importa. Todo mundo se importa. No fundo, por mais que você mantenha seu posicionamento firme e forte com que eu não ligo para o que os outros vão pensar, se importa sim. Porque quando põe a cabecinha no travesseiro, ó, vem lá aquela minhoquinha na cabeça, entendeu? Então, a partir do momento que eu descubro, cara, quer saber? Eu com aquele cabelão quase na bunda lá, anos com aquele cabelão, lindo, ok, mas não era Cândice, né? Pra mim era lindo, né? Eu achava massa, mas não era Cândice. Eu, ó, corto curtinho de novo, tinjo tudo a parada e falo, ó, quer saber? Essa sou eu, meu. E não vou usar esses saltos aqui só quando precisa mesmo, porque não é confortável essa parada. Eu gosto de tênis. E eu gosto disso. E eu uso as camisetas do meu marido. E é isso aí. E essa é a Cândice, entendeu? E assumo, pego tudo que eu sou de verdade, com todos os aprendizados que eu tive no decorrer do caminho, que eu também tive muitos aprendizados nessa época em que eu tentava entender o que eu precisava ser para ser aceita. Isso é psicologia, gente, é psicologia pura, é você olhar o ser humano e entender até onde eu sou aceita, quando eu não sou aceita, até onde eu posso chegar. Aí você equilibra aquilo que você é de verdade com essência, também olhando para o próximo, porque não dá para você chegar no planeta com os dois pés na cara de todo mundo. Não dá. Aí também aí desculpe, né? Como que eu posso falar o que é isso? Sem ser ofensiva. Não vou falar burrice, né? O que eu vou falar? Alguém me dá uma palavra, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Pô, por que eu vou ficar lutando com o planeta Terra? Tem que ter um equilíbrio, entendeu? Tem que ter, tipo, eu sou o que eu sou, a minha essência, mas com respeito ao próximo, né? E entendendo que nem todo mundo vai achar legal o que eu sou, só que a partir do momento que ela me conhecer e entender que eu respeito os valores e opinião dela, mesmo eu sendo o que eu sou, ela entende que, putz, a Cândice é massa. E isso acontece. E aí, tudo isso, gente, é usado na sua vida profissional e pessoal. Então, você pode trazer a sua criatividade, a sua personalidade, o seu posicionamento, as suas ideias, os seus valores,
tudo isso que você tem aqui dentro, você traz para a tua vida num todo, para o teu cliente, para o teu atendimento. Eu sou com os clientes que eu atendo exatamente como eu estou sendo aqui com você. Quando eu não sei de alguma coisa, eu falo, putz, meu, sei lá do que você está falando. Eu falo para ele. Aí quando eu tenho algo de valor, que eu sei que pode ajudar ele, eu falo, ó, vem cá, o que você acha disso? E a gente discute isso. Aí eu falo, poxa, vamos procurar essa solução em tal lugar. E eu brinco com ele, e eu falo com ele, e eu falo as minhas baboseiras, e meus atendimentos são muito doidos, que quando vê a gente, é isso aqui, ó, eu disperso, eu vou embora e falo, Jesus, vamos voltar para o atendimento. E é assim que é a Candice. E o que eu faço com essa criatividade toda? Né? Que minha cabeça explode quando eu vejo, eu já tô falando de um assunto que nem tinha nada a ver com o que eu tava falando. Eu uso a meu favor no atendimento para relacionamento. E dentro da indústria, eu uso para conquistar coisas lá dentro, para criar relacionamento, para envolver a equipe em coisas massa, incentivar. Então, se você falar para mim, não, a indústria, não dá para você ser um criativo, a indústria, cara, bobagem. Você não está enxergando as oportunidades ou você não está querendo correr o risco de abrir a boca, porque também vem pancada por aí. Entendeu? Também vem. Ou você acha que todas as vezes, ó, eu lembro muito bem, quando eu entrei na Lank, a gente lá na empresa, apesar deles serem considerados uma empresa muito fera de acervo de desenho e tal, já tinha esse posicionamento no mercado, eles tinham um excelente trabalho de desenvolvimento já. Mas eu falei, cara, dá para melhorar muito isso aqui. Vamos para retícula, vamos trabalhar tom, vamos trabalhar outras. Você acha que todo mundo lá da produção, uhul, vamos lá, Candice, mudar tudo que já tá certo, mexer tudo e se ferrar até nós aprender? Foi assim? Claro que não, cara. E as treta que rola? De você tentando convencer um, convencer outro, mostrar o outro, aí você leva a porrada de novo e leva mais um pouquinho, porque nem sempre você vai chegar num ambiente que a galera tá disposta a mudar dá trabalho, mudar um processo que funciona dá problema, dá margem para ter erro, e é totalmente compreensível a indústria, a empresa, né, a fábrica, sei lá o tamanho que for, é totalmente compreensível que ela tenha um posicionamento mais resguardado. Putz, eu já achei meu processo, tá certinho aqui, eu vou mexer nisso aqui agora para dar maior BO. Isso faz com que muitas empresas não inovem, fiquem num quadradinho ali, amarradinho para sempre, trabalhando para sempre do mesmo jeito. E só corre atrás quando tá todo mundo fazendo. Aí, para não ficar para trás, ele tem que correr atrás para investir numa tecnologia, para investir, né, em alguma coisa, porque ele ficou para trás. Só que quem tá na frente, a empresa que tá na frente, é aquela empresa que deu a cara a tapa, que arriscou, que sabia que ia ter problemas produtivos com os seus clientes. Só que aí, cara, vamos usar a cuca. Convida clientes para fazer esse teste. Explica para ele que você está testando, está encontrando um processo. Você vai encontrar clientes que queiram testar também. Então vamos tentar trazer isso para a área de designer se você é um freelancer. Poxa, olha esse tipo de arte aqui, que diferente. Será que encaixaria no seu mercado? E se você fizer nessa técnica? E se você fizer nessa empresa, ó, não sei o que pode acontecer. Você não vai estar iludindo o cara falando que não, vai aqui que é batata, que é certeiro. Mas de repente você trabalha com um cliente que só faz sublimação. Aí você fala, putz, por que você não tenta uma arte em digital? Em digital é reativo, enfim, ácido, sei lá o que essa pessoa tá fazendo aí, depende do nicho, né? Mas é uma parada que é diferente do que ele já faz. E ele vai te despejar um caminhão de excelentes porquês, ele não quer fazer aquilo. Aí
Mas toda vez que você encontrar com ele, você, olha isso aqui. E aí você traz mais informação, você mostra para ele o que ele pode conseguir ali, continua convidando ele a tentar, e quando ele decidir que quer tentar, ele vem pedir a sua arte para vocês criarem esse processo juntos. Então, você vai encontrar o quê? Meios criativos de transformar os seus desafios em novos negócios, em diferenciais, em possibilidades, entendeu? Essa é a parada de ser criativo dentro da indústria. Então, a partir do momento que eu me assumo um criativo em todos os sentidos, eu tenho que entender o que é um ser criativo. Se a criatividade está em todos os lugares, ser criativo também é ser diferente, fazer diferente. Então, eu tenho que correr algum risco, ter percas e ganhos. Então, comentando sobre a minha personalidade, eu ganhei muito com esses trabalhos de imagem, de entender como as pessoas são, como elas reagem a cada comportamento meu, como que elas reagem. É a mesma coisa que você faz com o seu cliente. E aos poucos você vai transformando o seu atendimento ou o seu posicionamento como profissional dentro da empresa o mais verdadeiro possível. Porque ser verdadeiro não tem erro. É o que é. Com muita educação, com muito limite, entendendo que tem que ter o respeito ao outro. Só que respeitar o outro não é se anular. Respeitar o outro não é você virar uma coisa esquisita que você sequer acredita que seja para o outro ficar feliz, entendeu? Você vai equilibrar e você vai sempre dar a sua opinião, você vai dar suas ideias, por mais malucas que elas sejam. Mas se eu tô falando com uma pessoa de número, que é só número, que só pensa em número, o que eu vou fazer? Uso minha criatividade para mostrar que o que eu tô falando faz sentido, colocando algum número no meio da conversa. Isso é criatividade, gente. Isso. Você tem que ser criativo para se comunicar. Você tem que ser criativo para atender com o seu cliente. Você não é só criativo na hora de desenhar. Mas tudo isso é treino e você tem que ter um campo fértil para tudo isso, trabalhando isso dentro de você, o seu espaço, o seu ambiente, se entendendo, se conhecendo e ser cada vez mais e mais uma pessoa assumidamente criativa. Você tem que se assumir, você tem que pegar essa posição com unhas e dentes. Não tem como você ser meia boca, sei lá o que. Ou você é ou você não é. E você trabalha o equilíbrio para que o marketing também trabalhe a seu favor, não é? Como é que você vai ser uma pessoa que também não é maleável, que não é flexível, que vai dar com os dois pés na cara de todo mundo? Aí você vai ter que ser, eu não sei o que você vai ter que ser para você ter trabalho, porque aí muda bastante, né? Então, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa que eu tenho que amarrar com vocês, tá? Sobre essa conversa. E eu acho que eu tô falando bem maneiro aqui a parada. Era bem essas coisas que eu queria falar para vocês. E aí, a parada é a seguinte, vamos manter então o nosso posicionamento criativo, tá? Você tem que nutrir. Primeiro eu comecei a conversar com vocês sobre, você tem que entender se você tem bloqueios criativos, se você tem bloqueios criativos, o que está gerando esse bloqueio criativo, se é então uma insegurança, medo, quando eu digo insegurança, insegurança em relação ao seu trabalho, em relação ao seu conhecimento, em relação ao que você tem medo de fazer, porque se julga inferior, porque acha que seu trabalho não é bom, porque, enfim, você tá aí, ó, cheio de barulho de carroça na cabeça. Bloqueio criativo é porque o medo tomou conta da tua cabeça. E, putz, se isso tá acontecendo, se eu tô tendo um bloqueio criativo por conta disso, então você vai atrás das coisas que vão lhe dar segurança. Se você tá inseguro em relação à técnica, Photoshop, programas, você vai buscar isso, tá? Você vai atrás.
Se você está inseguro com a sua arte manual, tenha sempre em mente, existe mercado para todo mundo, não existe arte feia, não existe arte bonita. Então, você começa a entender o que tá te travando, o que tá te prendendo, ok? E você busca esse recurso. Se você quer melhorar sua arte, se você sente que a sua arte tem que ser melhorada, você faz o quê? Vai treinar, vai fazer, se possível, uma aula com alguém. Se não deu, você tem milhões de tutoriais na internet e você começa a tapar esses buracos que estão lhe fazendo falta e te dando medo, tá bom? Se no seu problema de bloqueio criativo não tá vindo disso, porque você sabe desenhar, você sabe que o seu trabalho é bom, você já tem técnica, né? Você já tá confortável nisso, mas você continua bloqueado, você tem que ver como é que tá o seu propósito. Como é que tá o seu propósito? O que você tá fazendo? Tem sentido? Faz sentido para você? Tem alguma coisa te deixando infeliz? Tem alguma coisa... Você tem que descobrir a raiz disso. Porque se você não tá feliz, não tá motivado, o que você tá fazendo não tem razão de ser, é isso que tá te bloqueando. E você tem que sanar isso, não é que a sua criatividade foi embora. Ela não vai embora. Se ela não está trabalhando, é porque você não está bem. E pode ser que você esteja passando por um momento muito difícil, muito complicado na sua vida. E as coisas estão, meio bagunçadas na sua cabeça. E há uma fase que vai passar e você vai ter que ser criativo para passar essa fase, sendo produtivo, né? Como já é esse mercado que precisa do meu trabalho? É assim, esse mercado precisa do seu trabalho é o seguinte. O que eu tô querendo dizer como o mercado precisa do meu trabalho? É você não ter medo de mostrar o que você faz do jeito que é. Então você vai pegar a sua arte e você vai mostrar a sua arte para o mundo do jeitinho que ela é. Sem medo, sem comparação, sem achar que ela podia ser melhor. Você pode achar que ela podia ser melhor. Eu acho que minha arte podia ser melhor. Mas o que eu tenho hoje é essa arte. E eu vou mostrar essa arte para o mundo. E aí vai entrar o quê? Você vai passar o óleo de peroba na cara, porque você tem medo de mostrar o seu trabalho, porque você acha que ele não é bom o suficiente. Então você vai pegar a coragem, a sua criatividade e vai expor o seu trabalho para o mundo. E aí, como que você vai expor? Você vai seguir a Clau Cicala, que eu sempre falo, que fala maravilhosamente bem desse assunto, de como mostrar o seu trabalho para o mercado. Então você vai começar a trabalhar a sua imagem. A partir do momento que você começa a mostrar o seu trabalho do jeito que ele é, os clientes que se conectam com o seu trabalho começam a te procurar. Porque o mercado é muito grande e não existe desenho feio ou desenho bonito, entende? Não existe. Tem desenhos que eu faço que eu amo, que eu acho maravilhoso, que eu falo, nossa, agora eu radicalizei, que eu me sinto toda orgulhosa, sabe? Que eu inflo que nem um balão e que não é aprovado. E aquele desenho, às vezes, que eu faço, que eu falo, ó pai, será que eu coloco mesmo meu nome nisso? É aprovado. Não tem dessa. E tem o quê? Um nicho de mercado e um público. Outro nicho de mercado, outro público. E ele precisa, cada um precisa de um tipo de arte, cada um gosta de uma coisa. Você pode ser sim um artista que se posiciona e decida, eu só quero trabalhar esse tipo de arte. Eu quero trabalhar só para esse tipo de cliente. E você se posiciona assim, você mostra o seu trabalho assim. E é assim que você vai trabalhar, você vai ter seus ganhos e vai ter seus custos com essa decisão. Pode ser que o seu nicho seja menor, mas pode ser que ele pague mais. Pode ser que você é uma pessoa que faz mais que um tipo
de arte para vários nichos do mercado. Mas pode ser que você tenha que cobrar um pouco menos e trabalhar um pouco mais. Mas o meu leque é muito grande, né? Eu pego mais trabalhos, enfim. Você escolhe o que você quer ser e você escolhe que nicho trabalhar. E aí o que você faz? Vai organizando o que você precisa no meio do caminho. Então eu preciso de conhecimento técnico, adiciono mais conhecimento técnico, vai estudando, isso leva um tempo, né? Então você começa a fazer a sua base. Preciso me mostrar no mercado, preciso entender mais sobre marketing, marketing digital, como me apresentar dentro das empresas se eu quiser fazer parcerias, me apresentar para estúdios se eu quiser fazer parceria. E você começa então a entender de marketing, como que eu vou mostrar a minha imagem, como é que vai ser, como que eu quero que me vejam, né? Aí é branding. E quando você começa a trabalhar a sua imagem, as marcas começam a te procurar. Tem aquelas que você vai se apresentar e tem aquelas que vão te procurar. E você vai entendendo o nicho do mercado que você quer atuar, os nichos que você quer atuar, no rolo. Você vai de rolo, você não vai acertar de primeira. Pode ser que você alucine que você quer uma coisa e quando você conhece, você descobre que, putz, não era bem isso. E você muda e continua trabalhando a sua imagem. O que eu sempre fiz? Né? Eu sempre trabalhei a minha imagem não online. Eu trabalhava a minha imagem como profissional, postura profissional com os clientes que eu atendia, as empresas que eu trabalhava, né? Todo esse meu network aqui, que era bem físico dentro da indústria, é o que eu trabalhei. Que profissional que eu quero ser no mercado? Como eu quero ser enxergada no mercado? Como que eu quero que a galera me veja? Eu tinha em mente que eu quero ser o que eu sou. Eu tinha em mente que eu não queria ser a Cândice que tem que pensar muito para falar. Eu decidi que então, para ser assim, eu teria que ter muito conhecimento técnico, embasamento para isso. Eu decidi que onde eu ia pôr a minha mão, o negócio ia ser, ó, fera. E eu sempre assumi os riscos de dar minha opinião. E por aí vai, é uma lista, você é uma lista de coisas, do que você quer ser e do que você não quer ser. Você é uma lista de coisas. Então, para mim, né, que eu comentei muito no primeira parte ali sobre minha personalidade, como construir, porque para mim é base de um valor meu, eu sei o que eu sou, sem ficar tentando agradar muitas pessoas, tá? E isso não quer dizer que eu não tenho empatia, que eu não tenho educação, que eu não tenho consciência de como você tem que tratar um ser humano, no mínimo, não é isso. É que eu sou assim, eu sou isso, e eu nunca mais ia me pôr numa caixinha para agradar o outro. E isso virou meu diferencial. Então eu trabalhei minha imagem assim. E os clientes que precisam disso, eles me procuram. Os clientes que precisam do trabalho da Cândice, eles me procuram. E a partir do momento que eu exponho o meu trabalho online, mais gente me procura. E quer dizer que não tem trabalho melhor que o meu? Tem, de monte. Meu Deus, eu sigo uma porrada. Vai lá entra aqui no meu perfil, vai ver quanta gente que eu sigo. Entre amigos ali que tem uma galera, você vai ver a porrada de artista que eu sigo, que eu julgo que são, que eu queria ter, sabe, um pouquinho do que eles têm. Não posso deixar de mostrar meu trabalho e não tem outro jeito, é jogando a cara no mundão, tá? Sem medo, sem vergonha, sem tipo achar que não tá bom. Você nunca vai achar que tá bom. Eu acho muitas vezes que eu penso, Senhor, abana isso aqui que eu tô fazendo, entendeu? Então, cara, né, agora eu tô rolando aqui vendo exatamente isso. Nunca acho que minha arte é boa o suficiente. Então, olha aí o que vai acontecer. Vamos pensar, o que vai acontecer com o seu futuro de artista, seja lá a área que você quiser atuar, se vai ser de estampa, se vai ser gráfico, se vai ser,
sei lá, vai virar artista de quadro, não importa o que você quer fazer, né? Artista plástico. Qual que é o futuro provável, certo, se você continuar nesse posicionamento? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você vai ficar frustrada, infeliz, julgando que você não fez o que tinha que ter sido feito. Aí, sabe qual que é a segunda coisa que vai acontecer? Você vai ver uma pessoa extremamente feliz e realizada com um trabalho que ao seu olhar, é inferior ao seu. Aí você fala, olha lá, e eu aqui, bem tansa. É isso que vai acontecer se você não se jogar. E aí, você vai estar eternamente evoluindo o seu trabalho. Então, pode ter certeza que daqui, talvez não precise nem de ano, precisa de meses. Você olha para o que você fez e você pensa, ó pai, onde é que eu estava com a minha cabeça? Naquele momento, você estava com o que você tinha de melhor naquele momento. Você era pancadona com o que você tinha naquele momento. E hoje, você é o melhor que você tem. Você é pancadona com o que você tem nesse momento. E daqui a um mês, é o mesmo processo, desde que você continue nessa mesma pegada, entendeu? Quando te ouço, sinto esperança. Mas se sinta abraçada, porque é assim, tá? Cara, vocês não têm noção como que eu sou cruel. Vocês não têm noção como eu sou cruel com o meu trabalho. Vocês não têm noção. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, que é daqueles assuntos que eu choro. E vocês sabem que eu choro. Vocês não têm noção. Quando eu tô aqui falando pra você, você tem que entrar com o que você tem, é porque é a frase que eu repito no espelho todo dia. Vamos mudar de assunto. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, lave do choro. Tá, gente? É isso. Eu sou a minha maior carrasca. Pra mim nunca tá bom. Nunca. Nunca. E aí você entra aqui e fala, meu Deus, Candice, mas o seu trabalho é maravilhoso. É maravilhoso pros olhos de quem vê. Cada um é uma percepção. Cara, vocês não têm noção. Vocês têm, é igualzinho. A diferença entre nós aqui é o quanto eu tenho coragem de me atirar, me jogar pra frente, de ter um posicionamento com o que eu tenho hoje. Aqui dentro tá uma confusão, tá uma bagunça. Mas eu falo, cara, é isso que eu tenho e eu não vou ficar aqui esperando a morte chegar, sabe? Não vou, entendeu? Mas é o que é, porque é tudo igual, nós somos tudo farinha do mesmo saco. O que tem de diferença? Alguns praticam mais, né? A arte, pratica mais, tem uma facilidade maior em um ponto e outro, tem mais técnica, tem mais anos de experiência, passou por outras vivências, são as diferenças. Agora, o sentimento base é tudo igual. E aí, a gente consegue linkar essa nossa conversa ao tema do que a gente veio aqui conversar, que é se manter criativo no meio da indústria. Você tem que se manter criativo o tempo inteiro, o tempo todo, porque você é criativo, não tem como você catar esse pedaço de você e arrancar. Se não tá rolando a parada, é porque tem alguma coisa aí acontecendo na entrelinha e você tá achando que você não é criativo, você tá focando no lugar errado, meu irmão. Entendeu? Tá errado, não é ali. Então eu, quando descubro que o meu bloqueio acontece porque eu julgo que todo mundo trabalha melhor que eu, que o meu é pouco, que eu sou a lesminha do jardim, esse é meu bloqueio criativo. É o medo, é a insegurança, é o medo de não ser aceita, de não ser aprovada, de levar um não. Ô, louco, quantos não a gente leva para levar um sim? Entendeu? É o pertencimento. Pertencimento, gente, é
punk, todos nós, é uma construção, assim, e tá tudo ligado. As porradas que você levou na adolescência, lá atrás, constroem a sua personalidade, o que você é hoje, e elas vão fazer diferença no teu futuro, porque a gente põe tudo nas caixinhas erradas. A gente pega traumas do passado, coisas que aconteceram lá atrás, joga na caixinha do futuro, e o seu presente está sempre de olho do futuro, só que o seu futuro tá cheinha de passado. Deu para entender, minha piraceira? Isso aqui tudo que eu tô falando é uma parada muito louca que eu aprendi esse ano, que eu fiz aí uma imersão muito doida e descobri que a única pessoa que complicou a minha vida fui eu. E é assim com a criatividade. A única pessoa que atrapalha a sua criatividade é você. Durante todo esse tempo que você fez 100 artes por mês, sendo 5 por dia, 5 por dia, eram manuais, tinha de tudo. Porque como que você consegue atingir um nível desse, tá? Então, um passo a passo aqui rápido para você. Então, você tem que estar sempre abastecido de muitas referências, de vários tipos. Você tem que estar muito cheio para pôr essa parada para fora, tá? Depois você vai ter que ter conhecimentos técnicos para você ter velocidade ali também. Então, esses conhecimentos, para mim, são trabalho aqui no digital, software e manual. É assim que eu construí o meu trabalho. Você vai construir o seu, ver o que você precisa ter para você ser rápido. Aí, o que eu faço? Eu tenho essa demanda, né? Eu tenho esse volume alto de trabalhos. Esse ano não foi a realidade, mas antes desse ano era essa a realidade. Então, o que eu fazia? Eu mapeio as minhas artes por tempo. Então, eu tenho a arte simples, média, complexa e top. É assim que a gente chama dentro da Lancaster. Essas artes, elas são mapeadas por tempo. Então, simples até 1 hora, média meio-dia, complexa 1 dia, top levou ali 3 dias, passou disso, a gente começa a colocar outras categorias junto para mostrar o tempo que essa arte levou. Você sabendo o tempo que você fez a sua arte, que você leva para fazer uma arte, você começa a equilibrar no seu dia quantas artes eu preciso fazer por dia para ter esse número. Essa é uma meta mensal. Então, você vai programar a sua semana, né? Você vai programar a sua semana, eu programava meu mês. Então, se hoje eu fizer uma arte que ela é extremamente complexa, por que eu não tô me amarrando se ela é manual? Porque o meu trabalho no computador pode ser manual, pode ter uma pegada manual, pode ser extremamente difícil, pode ser uma separação pancadona. Então, para mim, não importa se eu tô trabalhando no manual, ou se eu tô trabalhando no Photoshop, entendeu? Não importa. Eu falo Photoshop porque eu só trabalho com Photoshop, porque eu consegui traçar meu caminho para cá, porque é o programa que eu me identifico melhor, entendeu? Que eu me sinto melhor. E aí, você vai se adaptar ao seu programa, né? Aos programas que você gosta de trabalhar. E aí, o que vai rolar? Você, então, se conhece. Por isso que eu falo tanto de autoconhecimento, porque você tem que entender como que você trabalha, quanto tempo você leva para fazer uma arte, para você entender seus prazos, para você programar seu dia, programar sua semana, programar seu mês. Aí, o que eu vou fazer? Se hoje eu preciso de 5 artes para ter 100 no final do dia, eu vou fazer o quê? Eu posso fazer uma arte média, que vai levar meio-dia, e posso fazer o restante, as outras 4 artes simples, artes rápidas. Aí, eu precisei fazer uma arte que levou 2 dias. E a conta continua. Os outros dias eu vou ter que fazer mais artes simples para conseguir alcançar esse número. Para mim, para o meu trabalho, sempre foi muito importante eu ter arte manual, porque é meu DNA. Então, existe essa conta. Dentro dessa conta, existem processos para você chegar a esses números,
tá bom? Então, o meu dia, ele é mapeado pelos meus processos, pelo que eu tenho que fazer, pela minha meta mensal, e a minha arte não importa se ela é só manual. Eu tinha sim, era importante para mim, eu tinha uma meta, agora é que eu vou ter que lembrar essa meta. Eu acho que a minha meta era 50, eu tô achando que era um pouquinho mais, tá? Artes manuais, vinda de elementos manuais, e o restante arte feita digitalmente. Aí ia ter pegada manual, ia ter montagens fotográficas também, tá? Então, dentro da minha meta, eu tinha uma meta de quantas artes seriam manuais. E aí também eu tinha a distribuição dentro do meu dia de como eu ia encaixar essa arte manual. Então, cara, tudo isso é o que eu vou ensinar no Fábrica para você no passo a passo. O Fábrica é isso, como que o meu fluxo de trabalho, o passo a passo, como é que você faz para atingir isso. E a questão aqui, a pegada é a seguinte, não é que você tem que fazer 100 artes mês. 100 artes mês é o número que eu trabalhava tranquilamente no mês. Tipo, putz, depois que tá incorporado, foi, entendeu? Não era um problema. A questão é que essa organização de processo, você vai fazer o que você quiser. Porque se você decidir que você quer fazer no seu mês 20 artes, eu quero fazer 20 artes no mês e todas elas manuais. Você vai ter o fluxo, a organização, mente, espaço físico e online para atingir essa sua meta todos os meses. E se você quiser subir a meta, subir a meta. E se você quiser descer a meta, descer a meta, porque a meta é só você que impôs. E aí você vai entender o porquê você impôs. Por que você quer esse número? Esse número, qual que é o sentido desse número para você em termos de resultados? Então é isso que é importante você ter em mente. O que eu vou te dar, o que eu te passo aqui, é um passo a passo de o que você tem que saber para você atingir a sua meta, seja ela qual for. Porque eu já comentei algumas vezes, eu não quero mais a minha meta de 100 artes. Porque eu já vivi muitos anos com essa meta. Primeiro, ela não me estimula mais, porque eu já vi que eu consigo até mais que isso. Não é mais um desafio. Outra, eu quero um outro ritmo de trabalho. Eu me sinto também muito cansada com esse ritmo forte, puxado. Eu quero mudar, eu quero sentir outras sensações. E outra, com outro motivo, esse ano, como eu fui direcionada por estratégias da empresa para clientes de um nível de trabalho muito maior, né, de ter que ficar muito tempo na arte, eu encontrei um desafio, porque eu descobri que para mim é muito difícil ficar muito tempo numa arte. O que eu consigo confortável é um dia trabalhando elementos, um dia montando raporte. Isso já está confortável para mim. Passou disso, eu começo a dar um ruim, sabe? Começa a me dar um negócio e eu já começo, só que, cara, o meu desafio é, eu tenho que ficar em cima dessa arte até ela ser uma arte pou, ao meu olhar, entendeu? Aí, se o cliente vai achar isso é outra história. Eu não consigo, e isso virou um desafio para mim. E por isso que eu quero outro mercado, e por isso que eu quero trabalhar diferente, porque eu tive que aprender a trabalhar com esse tipo de arte, criar esse tipo de elemento, foi um puta desafio. Eu achei um monte de gente que eu falo, cara, essa galera é muito boa, eu quero desenhar que nem eles, entende? Foi o gás que me deu de novo. Então, só que o que eu faço? Existe um processo, existe um fluxo, existe uma organização, tem um aprendizado de tudo isso que eu fiz. Agora, eu defino a minha meta, aonde eu quero chegar e coloco dentro do meu fluxo, do que eu quero fazer, né? De como que eu quero trabalhar, de como que eu quero que as coisas aconteçam. Isso é tudo. E o meu desafio agora é encaixar isso que eu quero como profissional, como designer têxtil, né?
com o que eu quero de compartilhar conteúdo, de ensinar, de viver essa pira muito louca aqui, que me deixa até mais doida do que desenhando, entendeu? Então, você tem que entender o seu momento e quais são as suas metas. E saber que sim, existe uma organização para você atingir todas essas metas que você quer. Tem a curva de aprendizado, mas existe um processo. O que eu estou fazendo? Estou encaixando o meu processo, que eu construí lá atrás, para ter a quantidade de artes que eu julgasse precisa e necessária, começando a organizar a minha rotina agora, para entender como que tudo isso vai funcionar, porque eu decidi já a minha meta, entendeu? Então, você primeiro decide a meta. Então, eu te instiguei a conseguir trabalhar com grandes volumes? A pergunta a se fazer é, por que você quer? Tem que entender por que você quer fazer 100. Qual que é o mercado que você quer atingir? Como que você quer trabalhar? E essa 100, qual que é o nível de arte que você quer ter em 100 artes? E aí, você vai entender o seu custo e seu ganho com isso. Você vai entender o seu nicho de mercado. Todos esses questionamentos não sou eu que vou te dar a resposta. Você tem que ter noção de onde é que você está se enfiando, para ter certeza que é nesse lugar que você quer se enfiar. E aí, quando você tem certeza, você se joga, vai com tudo, que vai ser incrível mesmo. Se desafiou, acabou-se. É massa. Se desafiou, é massa. Entendeu? A partir do momento que virou desafio para você, não importa o que os outros vão pensar, o que é, o que não é. É aquela pira louca, entendeu? Por quê? Porque nós somos criativos. Porque é assim. É assim que eu, Cândice, acredito que tem que ser. Se não for divertido, se não for desafiador, se eu não puder usar tudo que eu tenho aqui dentro, pra mim não interessa. E era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se era isso que vocês estavam esperando dessa live, mas era isso que eu tinha para falar sobre ser um criativo. Eu não vim aqui ensinar ninguém a ser um criativo, vocês são. Eu vim aqui falar para vocês que vocês têm que assumir que vocês são e pagar o preço por essa parada. Então tem que ter consciência mesmo, se é isso que você quer para você. Até onde você quer ser criativo? O que é ser criativo para você? Ser criativo para você não é a mesma coisa que ser criativo para Cândice. Para mim, ser criativo é poder ser a Cândice por inteiro, ter desafios o tempo todo, fazer as coisas na maior pira de medo, errando, acertando, compartilhando, trabalhando em equipe, dando o meu máximo. Isso para mim é ser criativo. E você vai descobrir para você o que é ser criativo para você. Entendeu? São coisas diferentes, cada um no seu espaço. Só quando, a partir do momento que você descobrir o que é essa criatividade para você, isso é subjetivo. Quando você descobrir, vai com tudo. Vai com tudo, porque quando você descobrir, quando isso for claro para você, o que é ser um ser criativo. Quando você descobrir o que é, você vai descobrir o que está te travando, o que está te impedindo a ser isso que você acredita que é ser um criativo, e você vai se jogar com clareza da onde você quer chegar. E tendo consciência total que eu e você somos diferentes e você não tem que concordar com tudo que eu falo. Não precisa, não deve, porque você é um criativo, entendeu? Você pega essas doideiras aqui que eu falo e transforma para você no que você acredita, na sua verdade, nos seus valores, tá? E se a sua parada é que você tá precisando de técnica, continua me acompanhando que eu vou estar sempre compartilhando com você técnicas, esse meu flow. E tem o Fábrica agora, tá? Que se faz sentido esse flow, essas coisas que eu tô falando pra você, esse olhar, se faz sentido, e você quiser ter um passo a passo disso, aí você entra no Fábrica. Gente, beijo no coração. De toda a minha verdade, eu espero que alguma coisa que eu falei tenha sido útil.
útil para você. Não importa se é no meio profissional, se é no pessoal, se é alguma coisa que você vai falar para alguém, não importa. Se alguma coisa daqui que eu falei foi útil para uma pessoa, era o que eu queria, tá bom? Mil beijos no coração e continue me mandando mensagens, compartilhe comigo. É muito importante eu saber se o que eu tô falando faz sentido. E eu só sei se faz sentido se você me falar. Eu amo textão, amo textinho, amo carinha, amo bichinho. Por mim, a gente não precisa mais escrever, gente. Só falar de bichinho, por bichinhos e carinhas. Pra mim tá tudo certo. Os professores de português odeiam, mas eu gosto. Beijão, tchau, tchau.